O Brasil registrou 38 casos de sarampo no ano passado, em 2025. Apesar do alerta, a gente manteve o certificado de país livre da doença. Por quê? Porque a maior parte desses 38 casos veio de fora do Brasil. Em São Paulo, autoridades de saúde ainda assim intensificaram a vacinação por causa do aumento do fluxo de turistas e da temporada de cruzeiros, num cenário de surtos ativos em outros países da América. Qual é a preocupação? Evitar a volta de uma doença altamente contagiosa que já tinha sido erradicada no país. Para entender os riscos, a importância da vacinação e o que a população precisa saber neste momento sobre o sarampo, o JR 15 Minutos conversa com Renato Kfouri, médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kfouri, bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Apesar do Brasil não viver um surto de sarampo, doutor, os números já chamam a atenção. Por que esses 38 casos são suficientes para acender um alerta nas autoridades de saúde? Olha, o sarampo é uma doença, Eduardo, extremamente contagiosa. Talvez entre todas as doenças que a gente conhece, Covid, gripe, coqueluche, meningite, a de maior fácil transmissibilidade é o sarampo. Só para você ter uma ideia, um caso de sarampo, quando uma pessoa com sarampo, se ela encontra pessoas não vacinadas, cada caso gera outros 15 a 16, ou seja, há um potencial de replicação e de disseminação muito grande. E por isso que nós encontramos, em cenários onde as coberturas vacinais, a gente bate o número de vacinados, a primeira doença que dá as suas caras quando nós temos esse cenário de baixas coberturas vacinais é o sarampo, justamente por essa alta transmissibilidade. Agora, doutor, o que tecnicamente faz com que o sarampo seja tão contagioso? E esse vai e vem de surtos se explica somente pela baixa cobertura vacinal? A medida mais eficaz no controle da doença é a vacinação. Enquanto você acumula indivíduos suscetíveis, e aqui vale para qualquer idade, não são só as crianças, não, Eduardo. Então, quando você acumula um pool de suscetíveis suficientes, ou seja, mais de 10, 15% da população não protegida, o sarampo facilmente encontra pessoas para fazer com que a cadeia de transmissão da doença se instale. Se nós temos muitos vacinados, os vacinados funcionam como uma barreira, impedem a progressão da doença que é só transmitida de indivíduo para indivíduo, e, portanto, se você não tem ao seu redor ninguém vulnerável, ou tem uma pessoa só que não é vacinada, você começa a interromper essa cadeia de transmissão. E curioso, né? A maioria dos casos que nós tivemos esse ano passado, quer dizer, de 2025, foi no estado de Tocantins, mais de 25 casos lá, e de uma comunidade que não se vacinava. Uma comunidade no interior do país, que os indivíduos foram para a Bolívia, um caminhoneiro, voltou com a sua família, a família não vacinada, tivemos 4 casos, desses casos ali na comunidade, naquele vilarejo, se alastrou naquelas pessoas não vacinadas, e com ações ali locais de rápida resposta, ou seja, isolamento e vacinação desses contactantes, conseguimos interromper a progressão da doença, que podia ganhar proporções muito maiores. Então, não basta ter 90%, 95% da população vacinada, mas nós precisamos localizar o que nós chamamos desses bolsões de baixa cobertura vacinal. Então, locais onde a cobertura é 50%, 60%, 70%, são focos que a gente pode ter reintrodução da doença. Então, mais do que termos altas coberturas, é preciso tê-las de forma homogênea, ou seja, 2 doses para mais de 90% dos municípios atingindo essas metas de cobertura. Doutor Renato, o senhor que também preside a Câmara Técnica do Sarampo, como é que avalia essa preocupação das autoridades de São Paulo em relação especificamente aos cruzeiros? A experiência tem nos mostrado, Eduardo, que as portas de entrada, os últimos surtos que a gente tem, em geral, são regiões de fronteira ou são regiões de grande acesso de turistas. Então, são municípios grandes que têm um grande aporte turístico. Então, Guarulhos, na entrada do aeroporto, portos aqui com chegadas de cruzeiros, como foi na última epidemia nossa de 2016, 2017, fronteiras como Foz do Iguaçu, justamente nessas localidades nós tivemos grandes eventos, como, por exemplo, a COP30. Então, esses eventos de massa, com muito deslocamento populacional, focados numa única região, são normalmente locais onde a gente vê a entrada da doença em países que têm já o sarampo controlado. Então, é importante essa
esse monitoramento, que quando a gente fala de segurança de vacinado, o Brasil não tem casos de sarampo locais, a gente precisa demonstrar essa certificação para a Organização Pan-Americana de Saúde, lá na nossa Câmara Técnica, a gente presta contas para a Organização Mundial da Saúde, quantos casos você investigou, quantos foram suspeitos, essa investigação foi feita de forma adequada, você colheu exames, repetiu esses exames, esses casos foram vacinados, nos casos suspeitos, houve uma ação de vacinação em massa ou bloqueio dos contactantes. Tudo isso são, vamos dizer, indicadores de que o seu monitoramento está sendo feito de maneira adequada e, portanto, você consegue garantir que aqui não tem sarampo. Dizer que não tem sarampo e não fazer diagnóstico, não testar e não procurar, não vale. Então, nós precisamos, de uma maneira muito eficaz e eficiente, confirmar a não presença do sarampo entre nós, alcançarmos as metas todas desses indicadores preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um trabalho talvez mais difícil do que conseguir eliminar o sarampo, ou tão difícil quanto, é manter o país livre num momento de muita circulação do vírus em países próximos aqui com um grande fluxo de pessoas. Agora, muita gente acredita que está protegida, doutor, mas não confere a carteirinha de vacinação, né? Quem de fato precisa tomar vacina tríplice viral? Em quais situações o reforço é indicado, doutor? Essa é a informação fundamental para quem nos acompanha. Você tem toda a razão, muitos adultos não têm nem informação se tomou vacina, se teve a doença no passado. Então, o sarampo, de novo, as crianças estão razoavelmente muito bem vacinadas. A gente aplica uma dose aos 12 meses e uma dose aos 15 meses. Locais de alto fluxo ou de casos suspeitos, a gente aplica uma terceira dose aos 6 meses de idade. Então, a gente acrescenta uma dose aos 6, 12 e 15 meses. Mas, no geral, a maioria dos municípios do país está aplicando somente aos 12 e 15 meses de idade. Então, as crianças têm uma cobertura vacinal boa, em torno de 93%, 95% atualmente, o que tem dado uma certa segurança. Porém, os adultos menores de 30 anos de idade também precisam ter essas duas doses. Então, checar a carteira de vacina. Não sei se eu tomei, não tenho essa informação. Vacine-se. Não há nenhum problema em tomar doses extras ou se já teve a doença ser vacinado. Não há risco nenhum em receber uma vacina de sarampo se você já teve a doença ou se você já tomou 2 ou 3 doses. Portanto, o que não pode é ficar na dúvida, o que não pode é ter certeza se não ter o registro da vacina. E dos 30 aos 60 anos, uma única dose. Acima dos 60 anos, muita gente não tínhamos vacina, então as pessoas se expunham. É difícil encontrar alguém que nunca viu o vírus do sarampo com mais de 60 anos de idade. E a pessoa não pode não ser atendida, né? Quer dizer, eu estou na dúvida. Eu fui ao posto de saúde e falei, olha, eu não sei se fui vacinado. Eu não sei se estou protegido. Gostaria de tomar a vacina do sarampo novamente. Ninguém vai dizer não no posto de saúde ou criar burocracia. Ou pode ser que crie, doutor? Não há nenhuma restrição em vacinar. Talvez o que é possível, às vezes, dependendo da idade da pessoa, é buscar nos registros eletrônicos se há alguma informação sobre a vacinação desse indivíduo. Então, sim, hoje, pelo Localiza SUS, pelas carteiras de vacinação digitais que a gente tem, especialmente nos últimos 15, 20 anos, é possível você recuperar informações de vacinas tomadas que podem estar lá no sistema. Então, se você localizou a vacina do sarampo já tomada, obviamente, esse indivíduo está dispensado de ser vacinado. Mas jamais negar a vacina para quem não tem vacina ou não tem informação se é vacinado. Aí outra informação importante, né? E interessante da gente saber. Passou da hora das pessoas terem no telefone celular a sua carteirinha de vacinação. Porque muita gente vai falar, não sei onde é que está a carteirinha. Nem a mãe, às vezes, sabe onde guardou a carteirinha do filho. Ter na palma da mão, ter isso digitalizado é fundamental. Como é que faz, doutor? Fundamental. A gente tem hoje, especialmente, como eu disse, as vacinas que nós adultos, ou quem tem mais de 30 anos, 25 anos, 30 anos, não tem essa informação no registro digital. Isso vem sendo feito nas 2 últimas décadas para cá. Então, é possível, isso depende do município, depende da cidade. Tem municípios que introduziram o sistema de registro digital das vacinas aplicadas há mais tempo, outros há menos tempo. Então, de qualquer forma, ele ainda não é um sistema de informação confiável, especialmente para adultos com mais de 25, 30 anos de idade. Então, esses indivíduos devem buscar informação física, na caderneta física, ou devem buscar o serviço de saúde onde ele foi vacinado,
para que essas doses possam subir para o sistema. As crianças ou os adultos e adolescentes, esses já estão com as doses todas inseridas no sistema de forma eletrônica, entrando no Gov.br, no Localiza SUS, que você consegue localizar os seus dados de vacinação. Então, é importante, essa informação é fundamental. A gente precisa modernizar da mesma maneira que nós recebemos informes de boletos a vencer, de títulos a pagar, de tudo que nós precisamos aí da Receita Federal, nós precisamos ter um sistema informatizado de vacinação. Eu preciso receber no meu celular que está acontecendo uma vacina, que eu já tomei a primeira dose e que eu estou atrasado na minha segunda dose. Isso nós não podemos desprezar esses mecanismos, porque os diversos países que adotam essa estratégia aumentam e aumentam muito. As pessoas às vezes não se vacinam porque esquecem, não é porque são contra a vacina, não é porque não querem se vacinar, é porque passou o tempo, deixa para lá, você receber lembretes sobre a vacina do seu filho, vacina da sua família, vacina do seu pai, que está na hora de vacinar, chegou a vacina tal, compareça na unidade de saúde, o link da unidade de saúde mais perto da sua casa, a vacina que tem lá disponível. Ou seja, isso tudo precisa ser incentivado para que a gente tenha uma adesão cada vez maior no mundo digital que a gente vive, com tudo funcionando dessa maneira, né? Sem dúvida, senão a gente é engolido pelas outras tarefas, pelo tempo e corre o risco de menosprezar uma informação tão importante. Dr. Renato Kfouri, o senhor que lida com sarampo há tanto tempo, o senhor que já conheceu casos e sabe do esforço necessário para convencer as pessoas, as instituições do Estado, para que a gente continue livre dessa doença. Conta para quem está te ouvindo como é que o sarampo age no corpo humano e quais podem ser os efeitos se a pessoa não estiver protegida e também não se cuidar. Olha, o sarampo era uma das principais causas de morte na infância no passado. É uma doença que, normalmente, para cada 1.000 casos, leva um óbito. Os Estados Unidos já registraram 3 óbitos, foram mais de 5.000 casos, 3 óbitos no ano passado por sarampo. O México, com uma dezena de óbitos. É inadmissível hoje a gente ter morte por uma doença evitável, uma vacina extremamente segura, extremamente barata. O sarampo é uma doença infecciosa que o vírus ele tem uma capacidade que a gente chama uma afinidade, não só pelas conjuntivas, dando aquela conjuntivite, pela pele, dando as manchas, mas também pelo sistema nervoso central. E as principais complicações do sarampo, que levam às hospitalizações e mortes, estão relacionadas a 2 fatores, 2 aspectos importantes. Complicações com infecções, então pneumonias secundárias ao sarampo não são raras, e as encefalites, ou seja, o vírus do sarampo vai para o nosso sistema nervoso central e causa, às vezes, lesões permanentes. Quando não leva a óbito, pode levar a lesões, a encefalites com sequelas permanentes. Essas são as complicações mais graves, as infecções de pulmão e as encefalites. Por isso, acabam sendo a maior parte dos óbitos relacionados à doença. Então, prevenir o sarampo significa prevenir essa fase aguda da doença e as suas complicações. E mais, para quem tem sarampo, Eduardo, desenvolve um quadro de sarampo, a gente passa alguns meses, 3 a 6 meses, com uma baixa resistência, como se fosse uma sequela imunológica do sarampo. A gente fica com uma amnésia imunológica, ou seja, você tem risco de infecções, de diarreias, de conjuntivite, de pneumonias, de infecções de ouvido, com muito mais frequência nos meses subsequentes a uma infecção do sarampo. Ou seja, existe um impacto na fase aguda da doença, um impacto no médio e longo prazo também, como se tivesse tido uma debilidade do seu sistema imunológico, ou predispondo sua criança a desenvolver outras complicações no médio prazo. Então, esse é o tamanho do problema do sarampo, uma carga enorme de doença, e infelizmente nós não temos tratamento. Isso é importante destacar, não há um remédio que mata ou que combata o vírus do sarampo. A gente vai tratar os sintomas, cuidar, às vezes hospitalizar esse indivíduo que adquiriu a doença, mas infelizmente não há um antiviral, uma droga que a gente dê para quem esteja com sarampo. Então, olha, esse é o grande recado, o recado principal. Façamos nosso dever de casa, busquemos a vacinação e fiquemos de olho na carteirinha. Baixe aí, busque uma carteirinha digital para que você e a sua família estejam mapeados, porque de graça você pode enfraquecer o seu corpo e abrir a porta para várias outras doenças. Você vai adoecer mais rápido e mais facilmente, isso se não desenvolver comorbidades mais problemáticas. Dr. Renato Kfouri é médico infectologista, preside a Câmara Técnica de Sarampo e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, Eduardo. É sempre um prazer estar com vocês aí do JR. Um grande abraço a todos.
Está terminando assim a edição 1339 do JR 15 Minutos, que você pode encontrar que nem pão quentinho todo dia de manhã no seu tocador de podcast. No portal r7.com você acha todos os episódios também. A produção de hoje foi de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco. A coordenação de conteúdo é de Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora pra próxima.